Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio número 47. E o tema de hoje é as 4 características que os líderes que falham têm em comum. Eu trouxe um tema hoje não urológico, não médico, mas que tem tudo a ver com saúde e medicina na atualidade, principalmente na pandemia. Eu vou explicar ao longo do episódio para vocês por quê. Antes da música de introdução, eu gostaria de agradecer os comentários na plataforma do podcast, os comentários no site, e a gente tem tido bastante acesso. É muito gratificante ver as pessoas ouvindo o que a gente tem para dizer. Lembrando que o nosso objetivo maior sempre é levar a informação, transformar a vida das pessoas para que as pessoas fiquem mais informadas e mais conscientes do que elas estão passando para escolher melhor aquela linha de abordagem, de manejo, de tratamento para cada situação em particular. Então, sem mais demoras, depois da música de introdução, o episódio na íntegra. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. De novo, eu gostaria de agradecer a todo o apoio que eu tenho recebido. E eu gostaria de dizer que esse episódio, como todos, vai estar com tudo bem completo, com todos os links na plataforma da Apple e dentro do meu site, no www.ourologista.com.br/podcast/episódio 47, tudo junto, tá, gente? Eu sempre deixo todas as informações com todos os links lá. Se vocês perderem alguma coisa por aqui, vocês podem ouvir dentro do site, deixar comentários. Eu deixo tudo sempre aberto e as portas estão abertas caso vocês queiram enviar perguntas. Então, o nosso episódio de hoje, ele fala a respeito de liderança, né? Um tema não médico, não urológico, não específico de urologia, e eu deixei no título exatamente as 4 características que os líderes que falham têm em comum. E por que eu coloquei o título dessa forma, né? Por que a gente tem que observar também as pessoas que fracassam e não só as pessoas de sucesso, né? Em termos de liderança. Porque, às vezes, só de observar aquelas características que as pessoas que fracassaram têm, a gente consegue entender como a gente não deve agir. Eu tinha um chefe antigo que eu aprendi muito sobre medicina com ele e outras lições de vida, né? E ele falava assim, aprenda o melhor de cada um, absorva o melhor de cada um, ninguém é perfeito, né? Então, se você acha que esse cirurgião aqui é muito bom do ponto de vista de técnico, de cirurgia aberta, aprenda isso com ele. Se você acha que aquele outro cirurgião é muito bom na cirurgia por vídeo, aprenda aquilo com ele. Se você acha que aquele outro cirurgião não opera tão bem, mas ele conversa muito bem com o paciente, sabe lidar com a família, entende os anseios, as angústias, traga isso para a sua prática. Então a gente sempre tenta buscar, isso já é um mantra da minha vida, o melhor de cada um. Mas a gente tem que entender também o que aquela pessoa, aquela característica que não nos agradou, como que a gente pode fazer o oposto daquilo. Então, se aquele cirurgião me agradou porque ele fala muito bem com a família, mas ele não opera bem, peraí, eu vou ver o que ele está fazendo na cirurgia para tentar fazer diferente ou fazer o contrário. Né? Aquele cirurgião, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não tem um bom trato com a família. Peraí, isso não me agradou, então eu vou tentar ter um trato melhor com a família. E aí você tenta desenvolver essas características
que te chamaram a atenção por um aspecto negativo, né? E por que os médicos precisam estudar sobre liderança, né? Por que a gente tem que saber sobre isso? Os médicos sempre tiveram um nome, né, na sociedade, uma importância na sociedade. A gente tem que admitir que isso diminuiu muito com o tempo, né? Os médicos antigamente eram vistos como deuses, depois eles eram vistos como mágicos ou como milagrosos, eles eram muito respeitados e hoje nós fazemos parte da sociedade de igual para igual, que eu acho que é o jeito certo de ser, e até nas últimas décadas a medicina perdeu um pouco o seu encanto e o médico foi muito deixado de lado e às vezes demonizado por algumas origens políticas, que eu não vou politizar de forma nenhuma esse episódio aqui, mas eu acho que a medicina perdeu muito encanto por uma questão política nas últimas décadas, e isso é muito chato. Então, o médico ele tem que entender que ele tem um papel de liderança em muitas equipes que ele vai trabalhar, né? Ele pode até não ser o chefe ou o líder daquela equipe de médicos que ele está trabalhando, mas ele já tem uma influência ali dentro, e dentro de um hospital ou dentro de uma equipe cirúrgica ou uma equipe clínica, ele tem um papel de liderança junto aos enfermeiros, aos técnicos, aos próprios pacientes, né? O médico ele sempre tem a opinião, em geral, né, muito respeitada. E isso é muito bom, mas traz uma grande responsabilidade. Se você é visto como um líder ou como alguém que é muito respeitado, cuja opinião é muito respeitada, né, você tem que ter noção de que tudo que você vai falar vai ser ouvido e vai repercutir naqueles que estão ouvindo. Então, hoje, o papel do médico dentro de uma equipe multidisciplinar, ele está muito mais igualitário. Antigamente o médico era meio que o chefe, era ele que mandava na enfermeira, no técnico. Isso foi mudando. Hoje, os enfermeiros têm capacidades, os técnicos têm algumas habilidades e capacidades que o médico não tem. E estou falando isso, não é da boca para fora não, né? Hoje, às vezes, um enfermeiro treinado em pegar acesso venoso pega uma veia muito melhor do que muitos médicos que já não fazem isso faz tempo, desde a sua graduação. E por aí vai, acho que a gente tem que respeitar cada um no seu quadrado, mas trabalhando em equipe. Mas independente do médico ser o chefe ou não, ele tem um papel de liderança dentro das equipes que ele trabalha. E é por isso que é importante o médico desenvolver essa habilidade, né? E o médico que não desenvolve essa habilidade, que não enxerga isso, ou que acha que ele tem que ser respeitado mesmo quando ele está errado, esse médico está fadado ao fracasso. Em algum momento ele vai dar uma trombada, e eu estou cansado de ver por aí, né, os médicos que brigam de uma forma ríspida com as enfermeiras, que maltratam ou que distratam até o paciente ou as famílias. Isso não tem mais papel, já não tinha muito na sociedade antigamente, hoje isso é praticamente uma forma inadequada, inaceitável do médico atuar. Infelizmente a gente ainda vê, eu acho que isso vem mudando, eu acho que o primeiro passo é entender o seu papel dentro da equipe e o seu papel de líder, e o líder não é necessariamente aquele que está acima, mas sim aquele que guia a equipe, como eu vou comentar aqui para frente. Então é importante, é por isso que eu trouxe esse tema aqui, né? Porque o médico tem que ter a humildade de saber que ele tem que desenvolver a sua capacidade de liderança. Capacidade de liderança não é capacidade de mandar, né? É capacidade de saber guiar, de saber trabalhar em equipe, o que é essencial hoje na medicina. Ainda mais com a pandemia do Covid-19, né? Onde os cuidados com o paciente eles são muito mais detalhados do que numa patologia normal. Existe toda uma paramentação, múltiplos detalhes do atendimento, então o médico tem que cada vez mais treinar essa habilidade de liderança. E por falar em liderança, quando eu fiz MBA na GV, eu aprendi que existem vários tipos de liderança, né? Existem diversos tipos de líderes. E é importante ter essa noção para você saber
que tipo de líder que você quer ser, né? Isso não é só no trabalho, é em casa, é com os amigos, né? Em todas as suas atitudes e ações ao longo da vida, né? Existe aquele líder que a gente chama de déspota, aquele líder que lidera pelo medo, né, tendo reações intempestivas, dando muita bronca, criticando todo mundo em público, dando castigos em público para liderar pelo medo. Né? Essa é uma liderança que era muito comum, que vem perdendo espaço, que eu acho ótimo, porque eu não concordo, mas a gente ainda encontra em algumas ocasiões esse tipo de liderança. Existe aquele líder que é o líder agregador, né? Aquele líder que aceita a opinião de todo mundo, que une a equipe, que leva a equipe para frente, que quer que todo mundo seja ouvido, que não deixa ninguém de fora na hora de dar opinião. E é uma liderança que é muito mais moderna essa, né? Existe ainda o líder mais democrático, aquele líder que ouve a opinião de todos, mas que respeita a maioria. Então, o importante é você tentar estabelecer características de liderança que combinem com a sua equipe, com a sua característica pessoal e que sejam compatíveis com o mundo de trabalho atual. Né? Hoje em dia, como eu disse, não tem mais espaço para aquele líder déspota, aquele líder ditador, né? que vai querer mandar em todo mundo e maltratar as pessoas. Hoje, uma junção do líder democrático com o agregador, eu acho que é o mais importante. Né? Você saber trabalhar em equipe, saber motivar a equipe. E aqui eu também trago uma outra discussão. Qual que é a diferença de um líder e de um chefe, né? O líder é aquele que orienta, o guia, o chefe é aquele que manda. O líder é aquele que incentiva, o chefe ameaça. O líder é aquele que fala, vamos lá juntos, né? O chefe não, vai lá e faz. Você mesmo, vai lá e faça. O líder é aquele que é companheiro, já o chefe é aquele que é autoritário. O líder fala nós, o chefe fala eu. O líder ajuda, o chefe atrapalha. O líder assume responsabilidade, o chefe acha culpados. O líder partilha conhecimento, o chefe esconde o conhecimento, faz mistério. O líder acompanha, o chefe fiscaliza. O líder confia, o chefe desmoraliza. E o líder só promete o que sabe que vai cumprir. O chefe muitas vezes promete, não cumpre, isso justifica. Né? Então, o chefe, em geral, é uma pessoa que se considera acima dos outros na hierarquia. Né? Ele tem a capacidade de comandar os outros, mas isso não quer dizer que ele seja bem visto pelos outros. Ele não é um líder por democrático, né? Ele não é um líder porque os outros gostam da forma que ele faz as coisas. Ele impõe a sua vontade, né? Já o líder não. O líder está naquele lugar privilegiado na hierarquia por demonstrar as suas habilidades, as pessoas admiram essa pessoa, ele é naturalmente capaz de guiar, de convencer, de deslumbrar os outros. Né? Ele não precisa ter um cargo ou um título para ter esse poder de liderança. Não é fácil ser um bom líder, né? E é por isso que eu trouxe esse episódio aqui. O líder tem que ser paciente, compreensivo, ter discernimento para tomar as melhores decisões, baseado na sua equipe, na sua missão, na sua visão, nos seus valores, né? Então é importante saber que hoje o bom é liderar por admiração e não pelo medo. Né? E é assim que a sociedade vive hoje, e é isso que o médico tem que tentar fazer dentro da sua rotina. Agora que eu fiz essa breve introdução, vamos passar para aquelas 4 características dos líderes que falham em liderar, né? E essas características são características que eu venho estudando e lendo, escutando alguns podcasts, e eu acabei juntando essas 4 características que eu vejo que a maior
parte dos livros, dos capítulos de liderança acabam falando um pouquinho sobre elas, tá? A primeira característica de um líder que falha é a falta de visão. Ou, mesmo que ele tenha uma visão, que ele não consiga comunicar essa visão de forma eficiente e clara para a sua equipe. Né? Tudo começa com um porquê. Se você não entende o porquê das atitudes, dos atos, o porquê, onde que é o horizonte daquela equipe, para onde que o líder está olhando, você perde o senso de importância e de motivação naquilo que você está fazendo. Né? Então, se você está fazendo uma tarefa e você não entende onde ela vai levar, você vai ficar muito menos motivado. E isso é o líder que está falhando. Ninguém vai criar essa visão sozinho. O líder pode compartilhar, essa visão pode até ser criada a muitas mãos, né? Muitas pessoas juntas, conversando e criando essa visão inicial para aquela equipe, para aquele time, para aquela empresa, seja qual for o motivo de existência desse conjunto de pessoas. Mas se você falhar em mostrar constantemente para onde o seu time está indo, o seu time vai ficar desmotivado. Né? Isso é papel do líder. Você pode até embutir isso nas pessoas de liderança dentro da sua equipe, mas você tem que ser o líder maior e sempre lembrar, sempre dizer qual é o motivo que está maior que trouxe vocês ali. Né? Então, eu vou dar um exemplo fora da área da medicina. Né? Imagina 2 trabalhadores construindo uma ponte. Você vai lá e pergunta para o primeiro: seu João, por que você está construindo essa ponte? Por que você está com essa cara de cansado? Aí ele vai falar, eu estou construindo, eu estou pondo um tijolo atrás do outro aqui, e todo dia é a mesma coisa, eu acho que mais uns 2 meses a gente acaba, mas também estou cansado, e estou querendo só ir para casa almoçar, porque depois eu tenho que estar de volta aqui daqui 2 horas, para continuar colocando esse tijolo um em cima do outro. Tá bom. Então tá bom, seu João. A gente se fala na semana que vem. Aí você anda mais 10 metros e encontra outro trabalhador. O Miguel. Vamos lá, vou criar uns nomes do nada aqui, tá? Ô, seu Miguel, tudo bem? Tudo. Nossa, seu Miguel, como você está animado construindo esses tijolos aí? O que está acontecendo? Pô, você não sabe, doutor Giovanni? Eu estou construindo uma ponte. E ali depois daquele rio tem um vilarejo e as pessoas estão passando fome. E quanto mais rápido a gente construir essa ponte, mais rápido essas pessoas vão voltar a se alimentar de forma humana. Né? Eles tá desumano lá do outro lado, porque essa ponte caiu faz 10 dias e a gente tem que construir o mais rápido possível. Ô Miguel, mas você não está cansado de fazer o tempo inteiro a mesma tarefa e de pôr um tijolo em cima do outro? Imagina, eu vou para casa correndo, vou almoçar e eu vou voltar correndo aqui que eu estou animado. Quanto antes eu acabar essa ponte, melhor. Então, essa é uma história bobinha, mas para mostrar que 2 pessoas que estão fazendo exatamente a mesma tarefa, elas têm uma imagem, uma percepção totalmente diferente daquilo que elas estão fazendo, só porque um tem a visão definida, tem um porquê, tem um horizonte definido e a outra não. E cabe a você, como líder, explicar isso. Né? Às vezes a gente dá umas aulas dentro dos hospitais, vou dar um exemplo aqui na minha área. Né? A gente dá uma aula sobre irrigação de bexiga, por exemplo, para as enfermeiras, para os técnicos de enfermagem. E aí, uma coisa é você explicar a parte técnica, né? Você ir lá e falar, olha, para você fazer a irrigação da bexiga depois de uma raspagem de próstata, você tem que conectar esse equipo aqui no soro, o soro tem que correr rápido, passa pela sonda, volta, isso está lavando a bexiga, e se isso parar, isso não pode parar. Isso, ok, o técnico vai fazer isso e vai achar isso chato, porque realmente dá muito trabalho para o técnico. Agora, se você explicar o motivo, o contexto geral, talvez o técnico fique mais motivado. Fala, olha, esse paciente, para ele estar aqui fazendo esse tipo de cirurgia, foram 2 anos. Ele estava com medo de marcar o urologista, ele marcou o urologista,
ele tomou remédio, não melhorou do sintoma prostático, ele estava quase entrando em retenção, ele teve que usar uma sonda igual a essa aqui por 3 meses, ele ficou transtornado, internou 2 vezes por infecção urinária. Depois de fazer todo o preparo cardiológico, a gente conseguiu convencer ele que a cirurgia era a decisão ideal, que o remédio não ia mais funcionar. A gente trouxe ele para a cirurgia, ele estava morrendo de medo que ia ficar impotente, incontinente, mesmo a gente explicando que essa cirurgia de doença benigna não traria essas consequências. E aí a gente trouxe todo esse processo, ele está 2 anos acompanhando, ganhamos toda a confiança. Então, esse momento no pós-operatório, que precisa fazer essa lavagem na bexiga, é o momento que eu, Dr. Giovanni, eu não vou estar no hospital. E o paciente, ele vai estar numa continuidade do tratamento dele nas suas mãos. E se essa lavagem parar na bexiga, ele vai sentir dor, ele vai achar que ele vai morrer, ele vai achar que ele vai ficar impotente, incontinente. E se eu não conseguir depois desentupir a sonda, porque é isso que acontece quando para a irrigação, talvez eu tenha que levá-lo novamente para o centro cirúrgico. Olha o estresse psicológico que é para o paciente. Então o objetivo aqui é não deixar a sonda entupir para continuar esse tratamento ideal que ele passou, para que seja tudo tranquilo, liso, e para que ele cada vez diminua mais a ansiedade que o tratamento dele vai dar certo. Quem você acha que vai fazer essa tarefa mais motivado? Aquele que eu só expliquei a parte técnica ou aquele que eu expliquei o contexto global do paciente que ele está cuidando ali? Vocês têm alguma dúvida que ele vai conversar de forma diferente com o paciente que está deitado na maca ali no pós-operatório, se ele entender tudo que aquele paciente passou, a jornada do paciente até ali? Não tem nenhuma dúvida. Então, explicar o porquê, a visão, o motivo, o horizonte maior, o motivo maior pelo qual aquele processo está sendo feito, aquele ato está sendo feito, isso traz motivação para a equipe. O líder que não faz isso, ele está fadado ao fracasso. Ele não vai conseguir que a equipe dele enxergue esse bem maior. Isso não vai acontecer de forma espontânea, automática, e muito provavelmente aquela equipe vai falhar junto com o líder. Bom, esse era o primeiro item que eu queria trazer para vocês. Qual que é a segunda característica agora? Passar para a segunda. A segunda característica dos líderes que falham é a falta do reconhecimento e da consciência de suas próprias falhas, das suas próprias limitações e das suas próprias características negativas, né? O líder, ele tem que saber o que ele tem de ruim e de bom e combater o lado ruim dele, né? Ele não pode aceitar uma característica ruim dele como normal. Por que isso, tá? Porque, como diria Flávio Augusto, que é um empresário, né, escritor, que foi o criador daquela escola de inglês WhatsApp, o liderado será o reflexo da sua liderança. Então, quem espera lealdade, primeiro deve ser leal. Mas onde que eu quero chegar? Né? Que aquela pessoa que você está liderando, ela vai refletir os seus valores, os seus atos. Então, se você todo dia mentir, não espere que aquela pessoa que você está guiando seja sempre sincera, né? Se você chega todo dia atrasado, não espere que aquela pessoa que você está liderando seja sempre pontual. Então você tem que reconhecer essas características negativas que você tem que ter humildade. Ninguém é perfeito, né? Não adianta você só olhar o que é bom e ruim dos outros, né? E estudar isso, você tem que olhar para dentro de si, para suas características. A gente se cobra muito, claro, mas a gente tem que ter consciência, né? Se você é muito exigente, a sua equipe vai ser exigente, mas também às vezes você tem que relaxar um pouco. Então você tem que ter consciência, às vezes vale a pena escrever aquelas suas características em que você quer combater. Eu, por exemplo, descendente de italiano, então às vezes eu estouro um pouco. Então eu tenho me monitorado muito para não estourar, para não maltratar ninguém. É lógico que a gente nunca falta com respeito, mas às vezes a gente quer o atendimento perfeito e por motivos que não estão na nossa linha de ação, o atendimento não é perfeito e a gente fica chateado, né? E aí você pode expressar isso de várias formas. Então, se você é muito estourado, se você é muito bravo, às vezes isso acaba transmitindo a imagem errada.
Você pode estar parecendo grosso para uma pessoa e, na verdade, você só é exigente e está pedindo para que o tratamento aconteça da forma correta. Mas a gente tem que sempre se olhar, a gente tem que saber o que a gente tem de bom e de ruim. Tem uma historinha que eu ouvi, que é a história do Buda, né? Então, a mãe tinha um filho de 7 anos que não conseguia fazer o menino parar de comer açúcar. Comia açúcar, ela já tinha feito de tudo. Não convencia o filho a parar de comer açúcar. E aí ela falou, cansei, eu vou levar ele para ver o Buda. Aí, só que morava muito longe. Aí pegou 10 dias de estrada, essa história se passa num tempo bem antigo. Aí quando chegou lá, falou, Buda, é o seguinte, obrigado por me receber, eu trouxe aqui o meu filho, porque o Joãozinho só quer saber de comer açúcar, eu já fiz de tudo, ele não consegue reduzir ou tirar o açúcar da alimentação. Toda hora ele escapa, come escondido. O que eu faço? O Buda olhou para ela, para o Joãozinho, pensou, falou, o Joãozinho está comendo muito açúcar? Tá bom. Então, a senhora vai para casa, eu vou pensar um pouquinho e a senhora volta daqui a 1 semana. Tá bom. A mãe voltou para casa meio chateada. Poxa, ele falou que vai pensar, mas não falou nada para o Joãozinho, não resolveu a situação. Mas a mãe estava desesperada, voltou para casa. 1 semana não, desculpa, 2 semanas. Depois de 2 semanas, ela voltou para ver o Buda. De novo, aquela estrada longa, cansativa, chegou lá. Aí o Buda recebeu ele super bem. Ela falou, olha, Buda, voltei aqui no prazo que você pediu. O que você pode me ajudar agora? Aí o Buda virou e falou, Joãozinho, diminua a quantidade de açúcar que você está comendo. Aí a mãe falou, só isso? Não, só isso. O Joãozinho olhou para o Buda, falou, tá bom, Buda, vou tentar diminuir, por respeito ao Buda. Aí a mãe foi embora, chateada, mas antes de ir embora, ela falou, Buda, mas você pediu para eu voltar em 2 semanas, eu fico feliz de você ter orientado meu filho, mas é só isso que você vai falar para ele? Aí o Buda fala assim, por que você não falou isso para ele 2 semanas atrás? Aí ele falou assim, porque 2 semanas atrás quem estava comendo muito açúcar sou eu, era eu. Então, resumindo, o Buda não poderia pedir, né, com a sinceridade que ele tem, o Joãozinho parar de comer açúcar se ele mesmo estava comendo muito açúcar. Então, primeiro ele optou por parar de comer, para depois pedir para o Joãozinho parar. E é isso, né? A pessoa que a gente lidera, ela reflete o jeito que a gente faz as coisas. A gente não pode esquecer isso. Então, a gente tem que cultivar as características boas, mas a gente tem que tentar combater as nossas características negativas. Esse era o segundo ponto que eu tinha para falar para vocês. Terceiro ponto, que esse é bem conhecido, acho que todo mundo conhece, né? Que uma característica de um líder que falha, isso é muito comum, praticamente todos os líderes que falham têm essa característica, é aquele líder que acha que é o sol, né? Que quer ter todo o crédito para si, não quer dar crédito para ninguém, ele não reconhece o sucesso do time, ele não cria líderes, ele quer ser sempre o sol. Quando, na verdade, o líder ideal é aquele que aceita o sucesso como o da equipe e o fracasso ele puxa para si. Né? A gente vê isso muito em técnicos de algum esporte. Né? O Bernardinho, por exemplo, é um mágico nisso, um dos maiores esportistas, né? Técnicos, considerado um dos maiores líderes de sucesso do mundo. Aí. Até agora parece que vai liderar a seleção da França, né, de vôlei. Então, quanto menos o líder aparecer, melhor, né? Quanto mais o sucesso daquela equipe, daquele time parecer que é do time, melhor aquele líder é. Né? Esse é o líder ideal. Como diria Andrew Carnegie, nenhum homem será um grande líder se quiser fazer tudo sozinho ou se quiser levar todo o crédito por fazer isso. Né? Esse empresário e filântropo disse essa frase, isso não podia ser mais atual, né? Então, você tem que saber elogiar em público, criticar individualmente, né? Criticar de forma construtiva. Você tem que saber conversar com a sua equipe, reconhecer o sucesso da sua equipe, motivar, mostrar a visão, né? Aquilo que eu comentei no primeiro ponto. Você tem que saber
trabalhar cada indivíduo da sua equipe e empoderar a equipe. Você tem que deixar a equipe errar quando ela pode errar, tentar evitar de deixar ela errar quando ela não pode errar, mas, no contexto geral, tratar o sucesso da equipe como algo da equipe e os fracassos como um fracasso do líder. Esse é o verdadeiro papel do líder, né? Os melhores estrategistas nunca são impulsivos e os melhores líderes nunca são arrogantes. Esse é outro provérbio, esse eu não me lembro quem que disse, mas não poderia ser mais verdade, né? Então trabalhar em equipe é assim, você tem que ter jogo de cintura, você tem que selecionar bons jogadores para fazer parte do seu time, você tem que treinar, escolher as pessoas pela sua índole e treinar as habilidades, não o inverso, né? Às vezes a gente quer escolher a pessoa que é a mais hábil e esquece de ver a índole daquela pessoa, né? Mas não. Traga pessoas boas, treine, a equipe vai ter sucesso e vai sentir que está tendo esse sucesso sozinho. Quanto menos você aparecer como líder no processo, melhor. Você tem que guiar, né? Não mandar nos outros. Vamos agora para a última característica, né? E essa característica ela é meio que uma característica geral, né? Que vai ter a ver com todas as outras, mas que às vezes a gente esquece, né? A gente pode tentar mostrar o horizonte, mostrar a missão, embutir isso na cabeça das pessoas, ter o espírito certo, ser um líder agregador, reconhecer o sucesso da equipe, mas muitas vezes essa característica que a gente encontra nos líderes que falham é porque aquele líder falhou em criar e cultivar o espírito de equipe, né? Cultivar a cultura de equipe, né? Mostrar a missão e a visão e o sentimento de pertencer a algo maior. Então isso é importantíssimo, né? Não é só você mostrar onde você quer chegar, é você criar o espírito de equipe e a cultura de time ao longo do caminho. Para que se uma pessoa não estiver performando bem, aquela outra pessoa que está caminhando do lado segure na mão e vá junto, ou substitua temporariamente, se a outra pessoa não puder continuar por um tempo. É aquele espírito de quase de amante de esporte, né? De fazer sentir parte de algo maior. Aquilo que os árabes têm, né? Aquilo que muitas religiões têm. Isso é um espírito de time, de equipe, de pertencer a um bando, a uma sociedade. Isso é intrínseco do ser humano, né? Então, quanto mais você cultivar, lógico, de forma saudável, né? Para não motivar ninguém a fazer nada de forma errada, mas quanto mais você cultivar e guiar as pessoas nessa cultura de equipe, de pertencer a algo maior, melhor, né? Você cultiva as experiências humanas dentro daquele processo, né? Eu trouxe algumas frases aqui para vocês. Então, o profissional tem que criar estratégia, ter conhecimento operacional, mas ele tem que criar a cultura, essa cultura dentro da equipe, da empresa, do time, onde ele está trabalhando. Uma boa liderança é sobre experiências humanas. Não é uma fórmula ou programa, é uma atividade humana que vem do coração e leva em consideração os corações de outras pessoas. É uma atitude, não uma rotina. Lance Secretan, professor e especialista em liderança. Então, essa frase resume bem essa característica que os líderes que falham não têm. Né? Então você tem que, por exemplo, você tem que se importar de verdade com as pessoas, né? Você tem que conhecer as famílias, conhecer as angústias, entender aquelas pessoas, fazer alguns sociais para conhecer as pessoas fora do ambiente de trabalho, né? As empresas, algumas empresas aéreas, né, têm essa cultura de comemorar o aniversário de todos os funcionários, é uma coisa impressionante, né? De ir o dono da empresa ir no velório de todos os familiares dos funcionários, ou pelo menos dos funcionários que ele conhece de perto. Então isso é importantíssimo, é você realmente se importar com as pessoas, não se conectar só dentro do trabalho, entender o contexto que aquela pessoa está passando na vida dela e como esses contextos se conectam dentro da empresa.
e criar essa cultura de pertencer a algo maior, né? Porque é isso que move a gente, né? Que move o mundo, que move a vida, né? Então, esse é uma quarta característica que os líderes que falham têm, né? Eles não conseguem desenvolver essa cultura dentro da equipe deles. Então não adianta você ir lá e todo dia falar, olha, a missão da empresa é satisfazer o cliente que está comprando geladeira da gente. Não, a visão é, a gente não pode deixar faltar comida na casa das pessoas. E para isso as geladeiras têm que estar funcionando. Então esse é o propósito da nossa empresa. E é para isso que a gente vai trabalhar. E quando aqui falhar, ali tem que funcionar. Quando um não der conta, o outro tem que dar conta no lugar. E isso gera um espírito dentro de produção e de motivação dentro da equipe muito grande. Bom, gente, acho que era isso. Ficou até um pouquinho mais longo do que eu imaginava o episódio. Eu fiz uma reflexão geral aqui sobre liderança, que eu vejo na atualidade, e sobre essas características que a gente tem que combater, né, nos líderes que fracassaram. E eu espero que vocês tenham aproveitado, e tem bastante entrevista e outros episódios alinhados para o resto do mês e para as próximas semanas. Não deixe de colocar os comentários na plataforma da Apple, não deixe de colocar os comentários dentro do site www.urologista.com.br/podcast/episódio 47, e a gente se encontra por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.